Olá pessoal, eu sou o Vitor Popesco, professor de Física do site Namoro com a Física. Na verdade, eu preciso até melhorar isso, né? Que na verdade o Namoro com a Física não é um site de aulas particulares, mas é uma metodologia, é uma proposta, né? Um projeto de aulas particulares. Então, basicamente, eu não sou o professor de Física do site Namoro com a Física. Eu sou professor de Física, enfim, e dou aulas particulares online, uma metodologia nova, né? Que permite uma grande interação entre o aluno e o professor e tal. E é bem interessante. Então, se você tiver alguma dúvida, curiosidade, né, você pode mandar um e-mail para mim no site, no e-mail namorocoafísica@gmail.com, tudo junto, ou simplesmente acessando o site namorocoafísica.x/home, vindo aqui em contato e selecionando a opção aqui de e-mail, né? Um pouco lento aqui, ó. Selecionando aqui botando seu nome, seu e-mail, o assunto, a sua mensagem e clique em enviar, eu vou receber esse e-mail, né? Essa opção aqui de chat ao vivo com o professor depende que eu também esteja online, né? E raramente eu consigo ficar online assim o tempo todo, então não seria uma boa proposta, né? Mas manda e-mail se você tiver alguma dúvida. E hoje, o que eu quis trazer para vocês, o que eu vou trazer para vocês, dando algumas aulas particulares, uns alunos me lembraram que está chegando a prova da UERJ, né? Então está chegando a prova da UERJ aí, e aí para trazer alguma luz aí para vocês que vão fazer essa prova, apesar da UERJ tá tá numa grande crise aqui no estado, né? Ainda representa uma boa universidade, uma boa opção para você que vai fazer a para você que vai fazer a prova, né? Para você que está querendo ingressar numa faculdade pública e de qualidade, então tem vários cursos interessantes, né? Para você que não é do Rio de Janeiro e, enfim, e se inscreveu no canal e vai assistir esse vídeo também. Bom, fica aí as questões para você dar uma olhada como que é a prova. As questões normalmente não fogem muito do que é cobrado em outros vestibulares de caráter semelhante. Aliás, gostaria de agradecer imensamente aí a galera que está se inscrevendo no canal. De novo, vocês são a única motivação para que eu continue fazendo esses vídeos, então continue indicando para amigos, para colegas, né, curtindo os vídeos. Enfim, quanto mais gente inscrita, mais eu me sinto motivado a continuar fazendo esses vídeos, porque realmente vocês veem que eu nem tenho tanta preocupação assim em fazer uma edição de qualidade, uma coisa bacana, porque realmente não tenho tempo, né? A vida é muito corrida, esse é um trabalho voluntário, enfim, e eu faço outras coisas, enfim. E, e bom, vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos pegar aqui. Já estava aqui na página selecionada. Vale lembrar também que eu peguei a prova agora, né? E vou fazer aqui as questões de primeira olhada, assim. Eu não li a prova e fiz as questões antes, né? Então, a curiosidade da UERJ, e também aí sim, para quem é de outro lugar do Brasil, é que a UERJ ela é multidisciplinar, ou pelo menos ela levanta essa bandeira, né? Então, o que que isso significa? Que ela divide a prova em ciências da natureza e aqui tem questões de física, química e biologia, tudo junto. Então, você precisa ler mais ou menos e saber, né, o que cada uma está querendo. Às vezes, acontece de você precisar de dois conhecimentos simultâneos para responder uma mesma questão. Bom, vamos lá, vamos fazer a questão para a gente não perder tempo enfim. Bom, então a prova está aqui. A primeira questão de física parece ser essa questão 32 aqui.
e ela vem com o enunciado dessa, dessa, desse enunciado aqui que serve para essas três questões, né? Então fala lá, né? Bom, eu vou seguir a técnica de, de vestibular, né, que eu usava quando eu era vestibulando e que funcionava muito bem para ganhar tempo, né, gente? É o seguinte, normalmente eu sempre falo isso, até por exemplo na prova do Enem, que é uma prova muito extensa, com muitos textos grandes. Se você for parar para ler todos os textos, você vai perder um tempo enorme. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler a questão, ver o que ela está pedindo e aí sim a gente volta no texto procurando os dados que a gente precisa, né? Então fala assim, a questão 32 fala assim, com base nas informações apresentadas no texto, a velocidade média de deslocamento da lama do local onde ocorreu o rompimento da barragem até atingir o mar em quilômetros por hora é... Bom, então a pergunta, a questão fala sobre velocidade, e aí, já que fala sobre velocidade, a gente sabe que para eu calcular a velocidade eu preciso de uma variação de espaço e uma variação de tempo, né? Essas duas informações são fundamentais para eu fazer o cálculo de velocidade. Então eu vou procurar, né? E ele ainda fala que ele quer essa variação em quilômetros por hora. Então eu vou procurar na questão dados que me relacionem distância e dados que me relacionem tempo, né? E aí olhando para cá, ó, a gente chega aqui facilmente. A lama, se você lê, você passa o olho e vai procurando, a lama levou 16 dias para atingir o mar, situado a 600 quilômetros do local do acidente, né? Então você tem aqui uma unidade em quilômetro, que é a distância, ok, é o que eu preciso, e uma unidade de tempo, que aqui está em dias. Esse talvez seja o mais problemático, mas não muito difícil de resolver, né? Então como é que a gente pode resolver isso? Ora, se ele fala lá que são 16 dias, uma regra de 3 aqui resolve, né? Você pode fazer da seguinte forma: 16 dias. Eu sei que um dia apresenta 24 horas. E por que eu preciso fazer isso? Ora, porque na enunciado da questão, ele fala pra gente que ele quer essa velocidade em quilômetros por hora. Então, a minha unidade de distância precisa estar em quilômetro e já está. A gente pode até separar aqui um ΔS, escrever ΔS igual a 600 quilômetros. Isso é um dado que está lá no texto, certo? E eu preciso da minha unidade de tempo em horas. E na verdade está em dias. Então eu vou passar. Um dia eu sei que tem 24 horas, 16 dias, então vai ter X horas, né? Fazendo essa conversão, eu vou chegar aqui, o X vai ser igual a 16 vezes, esse vezes aqui vai confundir, que vai aparecer o X. Então vou botar vezes como pontinho. 16 que multiplica 24, né? Então é basicamente isso que a gente precisa fazer. Isso daqui vai me dar X horas de tempo, né? Bom, aqui você tem algumas possibilidades. Então a resposta da questão vai ser V igual a 600, que divide 16 vezes 24. Bom, você pode fazer essa conta de duas maneiras, né? Ou você tão simplesmente você faz o produto 16 vezes 24, ou você tenta analisar aqui se existe alguma coisa que você possa fazer para melhorar a sua conta. Eu vou tentar explicar o que eu estou querendo dizer. Veja, ambos os números, tanto os multiplicandos aqui quanto o dividendo, né? São pares. Então eu posso tentar dividir em cima e embaixo por 2. Isso é só uma coisa de preguiçoso mesmo, para ver se ajuda na conta. Então eu vou dividir em cima por 2, vai dar 300. Vou dividir embaixo por 2, vai dar 8 vezes 24 dividido por 2, 12. Ainda é divisível por 2, obviamente, né?
Na verdade, bom, eu errei aqui, que eu dividi os dois aqui. No caso, tem que ser um só. Então, vamos manter o 24 aqui, tá? Então vamos deixar assim. Aí vou dividir de novo por 2 em cima e embaixo. Então vai ficar com 150 dividido por 4 vezes 24. Bom, agora a conta já está um pouco mais razoável, né? Então daria 24. Bom, daria para dividir mais uma vez, né? Então, bom, vamos dividir então, vai. 75 dividido por 2 vezes 24. Ah, ótimo. Agora sim a conta fica um pouquinho mais maleável, porque eu sei que é 75 dividido por 48. Essa aqui é a conta que eu tenho que fazer. Aí vamos fazer no braço, não tem muito escapatória, né? 75 dividido por 48. Isso daqui vai dar 2, já vai dar 80, então vai ter que ser 1. 1 vai dar 48. Só tem uma opção, né? Só tem uma opção que tem 1 na frente, que é a letra A. Então, provavelmente 1,6. Letra A, a resposta aqui, dessa questão. Tá? Como eu disse, eu estou fazendo pela primeira vez a prova. Então, eu vou abrir aqui o gabarito e a gente vai confirmando, então, a prova de acordo com o gabarito, né? A questão 32, letra A, ok. Tá? Então, acertamos aí a questão 32. Uma questão muito tranquila também. A UERJ tende a seguir esse padrão de colocar questões mais fáceis no começo, questões mais difíceis no final, inclusive na prova específica, de conhecimentos específicos. Bom, uma outra questão de física aqui. Às vezes você deve falar assim, pô, mas como é que você que nunca viu, tá dizendo que nunca viu a prova e sabe que é questão de física? Bom, é porque na verdade eu bater no meu olhinho aqui, física não tem essas coisinhas de célula, e aqui eu já vejo meio as mitoses. Aí aqui eu já olho logo, vejo caloria, graus Celsius, e graus Celsius imagino que possa ser física, né? Então é mais essa questão. Ah, bom, então vamos lá, diz assim a questão, né? A análise gráfico a seguir, que indica a variação da capacidade térmica de um material C em função da temperatura. A quantidade de calor absorvida pelo material até a temperatura de 50 graus Celsius em caloria é igual a... Gente, olha só, de novo, essa aqui é uma questão que envolve muito mais a matemática do que propriamente dita a, a, a física em si. Só para ficar claro, só para fazer uma breve lembrança, o que a gente chama de capacidade térmica, esse Czão aqui, né? É basicamente o tempo que um corpo consegue reter uma determinada quantidade de temperatura. Bom, desculpa, eu falei errado. É basicamente quanto de calor você precisa dar para um corpo para conseguir variar uma determinada temperatura, né? Essa capacidade térmica, ela, por exemplo, a gente pode pensar na seguinte forma: quando você foi à praia, num dia de muito sol, numa época de inverno, você vai reparar que a areia está muito mais quente do que a água do mar. Por quê? Porque a água ela tem uma capacidade térmica maior do que a areia. O que isso significa? Para que a água modifique a sua temperatura, você precisa mexer, fazer uma variação de calor muito grande para que ela varie a sua temperatura, né? Então, a água ela consegue permanecer quente ou fria por mais tempo do que a areia. Já a areia tem uma capacidade térmica mais baixa.
Então ela acaba precisando de pouca variação de calor, de energia, para variar a sua temperatura, né? Então, enfim, isso é capacidade térmica. E, bom, como que a gente vai fazer essa questão? Essa questão a gente pode fazer da seguinte forma: a gente pode usar essa fórmula aqui, ou simplesmente fazer de um jeito muito fácil. E aí eu quero contar um segredo para vocês. Sempre que vocês virem um gráfico, né, vocês precisam sempre atentar muito para as unidades que esses gráficos apresentam. Por quê? Suponha um gráfico que seja velocidade por tempo, tá? Então imagine um gráfico de velocidade, e aí velocidade é medido em metros por segundo, no SI, né? No Sistema Internacional. E o tempo é medido em segundos no SI. Então, olha só, quando você tem um gráfico desse jeito, você pode sempre pensar da seguinte forma: a área, imagina que aqui tem um ponto qualquer, aonde eu estou medindo a minha velocidade. Então eu estou medindo a minha velocidade entre esse ponto, né? Daqui a aqui. Então o que a gente pode pensar? Qual é o resultado da área desse gráfico, né? Ou seja, se eu calculo essa área aqui, o que eu obtenho de resposta? Bom, para fazer isso, a área ela sempre vai te dar o produto das unidades, ou seja, esse camarada vezes esse camarada aqui. Por exemplo, então eu vou ter metros dividido por segundo que multiplica segundo. O que vai dar isso, gente? Ó, eu vou cortar segundo com segundo, isso aqui vai me dar metro. Então isso daqui vai me dar exatamente, me deu uma unidade, que é a unidade de quê? De distância, né? É a unidade de distância. Então o que eu sei? Que se eu calculo num gráfico V por T a área, eu tenho a distância. E se fosse um gráfico A por T? A é metro por segundo ao quadrado, né? Metro por segundo ao quadrado. Se fosse um gráfico A por T, ora, eu ia ter metro por segundo ao quadrado vezes segundo. Isso vai me dar o quê? Ó, vou cortar o segundo com esse quadrado aqui. Isso aqui vai me dar metro por segundo. Ou seja, num gráfico de aceleração por tempo, a área do gráfico vai me dar uma velocidade, metro por segundo na unidade de velocidade. Voltemos para a nossa questão aqui. Eu tenho um gráfico aqui. Que é um gráfico de caloria por grau Celsius e graus Celsius aqui, né? O que a pergunta tá fazendo aqui para você? Ó? A quantidade de calor absorvida pelo material a temperatura de 50 graus Celsius em calorias. Cara, ele tá te fazendo uma pergunta que é calorias. E tá te dando um gráfico que tem calorias por grau Celsius e graus Celsius. Tem caloria por grau Celsius nas ordenadas e graus Celsius na abscissa. Então, se eu calculo o gráfico, né? Se eu calculo a área abaixo do gráfico, se eu calcular a área abaixo do gráfico, então tem aqui o gráfico. Aqui ele está me dando a capacidade térmica em calorias por graus Celsius. E aqui ele está me dando a temperatura em graus Celsius. Está me dando aqui os valores, né? 40, 20 e fecha aqui, né?
É algo assim. Bom, tá aqui, né? Igualzinho tá ali. Aqui é 50. Ora, o que eu posso fazer? Vamos ver o que vai me dar a área desse gráfico. Eu vou ter caloria por graus Celsius vezes graus Celsius. Isso vai me dar o quê? Corta graus Celsius. Com graus Celsius vai me dar caloria. Ora, a pergunta que ele te fez foi quantas calorias? Então, se eu calcular a área desse gráfico, eu tenho a resposta. Basta calcular a área. Isso aqui é um trapézio, obviamente, onde a base menor é 20, a base maior é 40. Então, tá lá a área do trapézio, né? Para quem não lembra aí, né? É base menor mais base maior vezes altura sobre 2, né? Se você não lembra o que é um trapézio trapézio regular, né? É algo mais ou menos assim. Essa aqui é a base maior, essa aqui é a base menor e essa aqui é a altura. Nesse caso, o trapézio está cortado, né? A gente está vendo meio trapézio, mas tudo ainda é válido. Então a nossa altura é 50, ó. É assim, ó. A altura aqui vai ser 50, a base maior é o 40 e a base menor é o 20. Então basta a gente calcular 20 mais 40 vezes 50, isso tudo sobre 2. E a gente obtém de resposta aqui, 20 mais 40 dá 60, dividido por 2 dá 30, 30 vezes 50, 3 vezes 5, 15, com 2 zeros, né? Então, qual é a resposta? 1.500 calorias. A resposta é a letra B. Certo? Tudo bem? Então, aqui a letra B é só calcular a área, né? Então, aqui a letra B era só calcular a área dessa questão. Vamos confirmar. 34, letra B. Ótimo, que bom, acertamos mais uma. Então já foi duas questões relativamente fáceis, né, gente? Aí é o que eu falo. Vale muito a pena você fazer essas questões de física, porque física é uma matéria que pouca gente domina com clareza, né? Então, se você consegue fazer bem as questões, a probabilidade de você se destacar numa prova, mesmo que a sua específica não seja física, é muito grande, principalmente no Enem, né? Dá ponto para você que outras pessoas que estão disputando a vaga com você não vai ter, né? Bom, aí vamos lá, né? Então tem aqui uma outra que parece também uma questão de física, né? Admita que a distância entre dois eletrodos de um campo elétrico é de 20 centímetros e que a diferença de potencial efetiva aplicada ao circuito é de 6 volts. Nesse caso, a intensidade do campo elétrico em volts por metro equivale a... Bom, gente, ele te deu uma unidade. Olha só, não importa se você sabe, não importa o que ele está perguntando, tá? Olha só, olha para cá. O cara tá te fazendo uma pergunta que ele tá te dando o valor da unidade. A unidade vai ser volt, né, que é representado pela letra V, por metro, que é representado pela letra M, tá? No enunciado, ele te dá aqui, ó, no enunciado, ele te dá uma coisa que está aqui, ó, volt, e te dá uma coisa que está, bom, não é metro, mas é centímetro. Basicamente é uma unidade de distância e uma unidade de voltagem, né? Então a unidade de voltagem está ok, o seu problema é a única coisa aqui é a unidade de centímetros, né? Então basta você passar esses centímetros para metro e fazer a divisão. Você não precisa decorar a fórmula, né?
É aquela velha frasezinha, ah, o pauzinho do Edu fica bem pertinho do U, que essa é a fórmula, né? Então você tem Edu, você escreve Edu, né? E o pauzinho do Edu fica bem pertinho do U. Então a diferença de potencial DDP-U é igual ao produto, né? U é igual ao produto E vezes D, né? É igual ao produto E vezes D, né? Então, se ele quer saber a, a se ele quer saber o campo elétrico, né? Basta você ajeitar a fórmula para que ela fique dessa forma aqui, dessa cara aqui, né? Mas essa fórmula não é importante você saber, porque a questão deixa claro qual é a unidade e te dá os dados. Então, é basicamente fazer continha, gente. Bom, qual é a dificuldade que a gente tem aqui? A grande dificuldade que a maioria dos alunos tem é na conversão das unidades, principalmente na parte de elétrica, que aparecem coisas como essa letra grega aqui, mi e o C do lado, que significa microcoulomb, né? Como que eu passo de microcoulomb para coulomb? Porque a gente precisa respeitar as unidades do SI, né? Que é a unidade de massa quilograma, a unidade de tempo é segundos, a unidade de distância é metros. Então é sempre bom você respeitar as unidades do SI, a menos que você esteja fazendo vestibular nos Estados Unidos, que eles não usam o sistema internacional, e aí não faz a menor diferença. Você faz a prova com as unidades que ele está te dando lá. Bom, então qual é a grande sacada aqui, né? Passar. E aí, gente, tem vários jeitos de você passar de fazer mudanças de unidade, tá? O que eu vou te dar é uma tabelinha que eu acho que facilita muito se você souber, né? Essa tabelinha tem 6 elementos que são é, é, muito frequentes, né? Que é quilo, hectômetro, decâmetro, decímetro, milímetro, centímetro e milímetro, tá? Então, bom, essa aqui é a tabelinha básica, né? E como é que a gente pode? Tem a mnemônica para gravar isso que a gente fala que é cagada de córcoras mesmo. Córcoras é a posição que você faz totozinho, tá? Então, cagada de córcoras mesmo. Aí você grava esses aqui, tá? E o que a gente pode fazer de relação aqui? Cada letra dessa representa uma potência de 10, tá? Então, essas letras são, na verdade, potências de 10. O quilo, que é a primeira, o quilo, que é a primeira. 2 segundos, gente. Deu um probleminha aqui no meu mouse. Bom, o quilo, que é a primeira, né? Ela é a potência 10 ao cubo, né? O hecto é 10 ao quadrado. Adivinha, o deca é 10. O deci, aí aqui no meio, tá a sua unidade, que pode ser litro, pode ser metro, pode ser coulomb, pode ser qualquer coisa, tá? Aqui o deci é 10 a menos 1. O centi é 10 a menos 2. O mili é 10 a menos 3, né? E tem as unidades que são fora desse conjunto, né, que apareciam muito pouco há 20 anos atrás, mas hoje aparecem muito. E são até popular no nosso cotidiano, né? Para cima, além do quilo, você tem unidades também que é conhecida para a nossa geração, porque a gente usa muito computador que usa muito dessas unidades, né? Que é a mega, ou seja, quem nunca teve um MP3 player, você nem sabe isso, né?
Mas, bom, enfim, 200 MB, vai subir um arquivo no Gmail, vai mandar um, um, um anexo, você sabe, se você for ver lá, o limite de tamanho do arquivo é 25 megabytes. Então a mega é uma unidade que faz parte do nosso cotidiano, né? Ela representa 10 a sexta. Ainda temos ainda a unidade giga, tá? Que é 10 a 9. Repara que a partir dessa cagada aqui, as unidades começam a crescer de 3 em 3, tá? Então, aqui é individual, né? 3, 2, 1. Menos 1, menos 2, menos 3. E aqui é de 3 em 3. 3, 6, 9. E tem o tera, né? Esse já é mais comum aí para quem... tem um HD externo de não sei quantos terabytes. Então, é porque ele é 10 elevado a 12 bytes, né? Tem maiores também. Tem um peta aqui, que é 10 a 15, né? Vai de 3 em 3, então petabyte, se já vou falar, 10 a 15. E para baixo você tem mais três também que são famosinhos. Você tem o micro, que foi a que eu falei lá aqui, ó, do Coulomb, né? Que eu escrevi micro Coulomb. Então o micro é 10 a menos 6, é análogo, tá, gente? O micro, o calma aí. Então você tem aqui um micro, você tem o nano, né? Aí também estamos numa era onde se fala muito em nanotecnologia, nanorobô, né? Tem muito filme que fala sobre isso. Então aqui a gente tem o nano, que é 10 a menos 9, e você tem por último, e aí eu já não consigo escrever aqui embaixo porque meu mouse não vai, que eu vou escrever aqui do ladinho então, ó, eu vou escrever aqui do ladinho, é o pico, que é a letra P, né? Pico, que é igual a 10 a menos 12. Bom, se você lembrar os principais, quilo, hecta, deca, centimille, centimille, já é suficiente, né? No máximo na eletricidade, você vai fazer tantos exercícios que esses dois aqui, ó, micro e nano, vão ficar claros. Mas como é que a gente usa isso? Ora, gente, essas letras são necessariamente potências de 10. O que significa? Significa que quando eu escrevo 20 centímetros, né? Essa letrinha C que está aqui, ela não faz parte da palavra centímetro. Você pode dividir, imaginar que ela é centímetro. Então é 20 cm. Esse C, olha para cá a tabelinha, C é 10 a menos 2. Né? C é 10 a menos 2. Então eu vou ter 20 vezes 10 a menos 2 metros. Pronto, já passei, já converti. Está convertido. 10 a menos 2 é andar duas vírgulas para duas casas na vírgula para direita, para a esquerda, né? Então eu vou ficar 1, 2, 0,2 metros. Pronto, já resolveu o problema. E eu quero saber quanto que é 500 quilogramas em gramas. Se eu for passar isso aqui para grama, é 500 quilograma. O quilo é uma letra que é 10 a 3. Então basta você pegar 10 a 3 e substituir ele. 500 vezes 10 a 3 grama. Pronto, já converteu. 10 a 3 é 1000. Então são 3 zeros. É 500, 1, 2, 3 gramas. 500 mil gramas. Pronto, é isso. Tá? Simples assim. É só pegar a letra que está aqui, se você consegue fazer pelo menos as do meio, pega a letra e substitui. E para fazer o inverso? Eu tenho uma unidade em metro. Esse talvez é um pouco mais complicado. Eu tenho uma unidade em metro e quero passar para centímetro, por exemplo.
eu quero passar 50 metros para centímetro. O que você vai fazer? Ora, aqui você tem que ter um pouquinho mais de imaginação. Você vai fazer o seguinte, você sabe, imagina que isso aqui é a sua medida que você fez lá com a régua. Esse valor não pode mudar. Ele é 50 metros sempre. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar os 50 e vai colocar aqui, você vai colocar aqui o seu 10 a menos 2, que eu quero passar para centímetro, né? Então eu vou colocar aqui meu 10 a menos 2, certo? 10 a menos 2 é centímetro. Só que eu não posso alterar a minha medida. Os 50 não posso alterar. Como que eu resolvo isso? Bom, se eu estou querendo multiplicar, forçando uma multiplicação por 10 a menos 2, eu posso multiplicar isso daqui por 10 ao quadrado. Veja o que acontece quando eu faço esse tipo de operação. Eu tenho 50 que multiplica 10 a menos 2, que multiplica 10 ao quadrado. Se você lembra a potência de 10, multiplicação de potências, repete a base e soma os expoentes. Vai dar menos 2 mais 2 dá 0. E qualquer número elevado a 0 dá 1. Então esse camarada aqui, ele vai dar 50, concorda? Se eu fizesse a conta, é claro que eu não vou fazer. Eu estou provocando um efeito aqui, então eu não quero fazer. Então o que eu vou resolver aqui? Eu vou tirar esse aqui e substituir pela letra. Então eu vou ficar com 50, que multiplica C vezes 10 ao quadrado, metro, né? Aí só ajeitando, isso aqui vai ficar 50 cm. 50, desculpa. Já é complicado. Vai ficar assim, 50 vezes 10 ao quadrado, cm. Ou seja, 50 metros equivale a 50 com 2 zeros centímetros. Ou seja, 5.000 centímetros. Vou fazer mais um para ver se fica claro. Olha só, eu quero passar de grama para miligrama, tá? Então, eu tenho aqui, vou pegar aqui 25 gramas, eu tenho 25 gramas, e eu quero passar isso para miligrama, né? Eu quero passar isso para miligrama, quero saber quanto que vai dar. Ora, então eu tenho 25 gramas, vou botar assim. Se você lembrar da tabelinha, vai vir KH de córcoras mesmo. Então o quilo é 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a 3, 10 a 2, 10, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3. Então mili é 10 a menos 3, certo? Aqui não é 12 não, aqui é mais. Mili é 10 a menos 3. Então eu preciso pegar aqui e jogar 10 a menos 3. Só que se eu deixo isso daqui só dessa forma, eu estou alterando o 25, estou alterando o meu valor. Então eu preciso colocar a mesma potência, só que com um sinal contrário. Então eu vou ficar 25, que multiplica 10 a menos 3, vezes 10 a 3, mili, 10 a 3 gramas, né? Então faz a conta aqui, Você vai pegar e vai ficar 25, né? Quer dizer, você não vai fazer a conta, né? Vai ficar 25 que multiplica mili vezes 10 a terceira grama. E aí você ajeita, vai ficar com 25 vezes 10 a terceira miligrama. Pronto, passou, converteu de 25 gramas para miligrama. Você pode gravar isso de uma outra forma. No caso de passar da unidade principal para uma dessas unidades secundárias, você passar a potência invertida.
Exemplo, eu quero passar de 200 metros para quilômetros, né? Então, agora eu vou querer fazer uma outra alteração aqui. Quanto que vale 200 metros em quilômetros? Né? Bom, o quilo é 10 a terceira, então basta você vir aqui, 200 vezes 10. Aí você, como está passando da principal para lá, você troca a unidade. 10 a menos 3 quilômetros. Ele era mais 3, mas como você passou de metro para quilômetro, você põe menos 3. Beleza? Gente, eu não vou me estender mais nesse assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito, muito longo, só falando de unidade. Espero que isso tenha conseguido trazer alguma luz para vocês. Voltando para a nossa questão, então a gente tem uma pergunta que é a voltagem dividido pelo metro. Essa é a pergunta. Né? Vamos fazer a conta dando os dados. Ele me deu que a distância é de 20 centímetros. E o potencial é de 6 volts. Ah, mas eu não sei quais são as letras. Cara, você não precisa, só precisa saber o que ele quer. E ele quer dividir volts por metro. A única coisa aqui é então que você tem que multiplicar. Tem que fazer a conversão dessa unidade aqui, passar de centímetro para metro. Mas isso a gente já sabe. Se é centímetro, 10 a menos 2. Então isso daqui vai dar 20 vezes 10 a menos 2 metros. Pronto. Agora que a minha unidade está em metro, eu posso fazer a conta. Eu vou ficar com 6 dividido por 20 vezes 10 a menos 2. Melhorando um pouquinho essa conta, vai dar 6 dividido por 2 vezes 10 a menos 3, né? Aqui, ó, 20 é 2 vezes 10, vezes 10 menos 3. Isso daqui vai dar 3 vezes 10 ao cubo, porque potência está embaixo, vai para cima com sinal positivo, né? Ó, eu errei alguma coisa aqui. Ah, tá, ok. É que aqui, ó, quis fazer rápido, acabei me embolando, mas sorte que não tem resposta, né? Aqui vai ficar 10 a menos 1, vezes 10 a menos 1, né? Porque é 10 vezes 10 a menos 2. Então, soma 1 menos 2 menos 1. Então, vai dar 2 vezes 10 a menos 1. Isso aqui vai dar 3, passa para cima, vezes 10, que é igual a 30. 30 volt por metro. Então, a resposta é a letra B, de bucéfalo. Tudo bem? Vamos ver se a gente acertou? Qual é o número? 36. Letra B. Acertamos, mais um. Tá? Bom, vamos lá. Essa aqui é de concentração química, né? Regra de 3 resolve. Agora vamos ver essa aqui, ó. Em um exame clínico, monitorou-se a concentração de hormônio no sangue de um paciente das 14 horas às 10 horas do dia seguinte. Os resultados do monitoramento são organizados em períodos de 4 horas e estão apresentados no gráfico abaixo. A maior taxa de produção de hormônio em mol por miligrama por hora verificada em um dos 5 períodos do exame corresponde a... na verdade, essa seria uma questão de leitura de gráficos, né? Ela está envolvida com os conhecimentos de biologia, mas acho que não é muito necessário. Vamos ver se a gente consegue fazer. A maior taxa de produção de hormônio em mol
por miligrama por hora verificado em um dos 5 períodos do exame que corresponde a maior taxa, né? Você tem que saber qual é a maior variação entre os períodos, né? Então, bom, que ele quer saber a produção do hormônio. Então esse cara tem que crescer muito. Bom, ó, a maior taxa de produção de hormônio, né? Ou seja, quando que a produção cresce muito. Então a diferença entre a final e a inicial tem que ser uma coisa positiva. Isso só acontece no intervalo 2 e 3. Ali a questão vai ser você saber se quem é maior, a variação entre 2 ou a variação entre 3. Logicamente que a diferença aqui entre 1.1 vezes 10 a menos 9 e 3.1 vezes 10 a menos 9 é muito maior, né? Então, com certeza, essa região aqui entre 22 e 2 horas da manhã é que apresenta a maior taxa. E quanto que vale essa taxa? Vale a diferença, né? Vale a diferença entre 3.1 e 1.1. Então, é 2 vezes 10 a menos 10 mol por mililitro por hora. Vamos ver se a gente acertou essa. 38. Ah, 38 é a letra D. 5. Ah, então não entendi a questão direito. A maior taxa de produção de hormônio verificada em um dos 5 períodos. Bom, o que pode ser aqui é que esse hormônio, mas aí a concentração dele diminui, né? Aí talvez os meus conhecimentos de biologia estejam falhando, mas porque ele está calculando essa diferença aqui, né? De 2.7 para... Não. Essa diferença aqui dá quanto? Vai dar 2 vezes 10 a menos 9. Sei lá. Não sei. Não sei. Questão 38, letra D. Não sei. Não sei mesmo. A maior taxa de produção do hormônio em mol por mililitro por hora. E você precisa dividir pela quantidade de horas também. Aqui a concentração é mol por mililitro. Ele quer mol por mililitro por hora. Então você precisa dividir essa tá. Tá, gente. Entendi. Olha aí como é que as unidades ajudam. Ele quer a maior taxa em mol por mililitro por hora. A maior taxa de produção de hormônio estava certa. Ela ocorre na região 3 aqui, ó, né? Ela ocorre nessa região aqui. É a maior taxa de produção, né? Qual que é?
qual que é o mol por mililitro aqui, né? A variação em mol por mililitro. Isso o gráfico te dá, né? Aqui, ó, mol por mililitro. Então, a variação aqui vai dar 2 vezes 10 a 2 vezes 10 a... Isso aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 9. A variação, né? Produção. Então, vai dar 2 vezes 10 a menos 9. Só que eu preciso dividir isso por hora, porque a unidade que ele colocou aqui, ó, mililitro por hora. Então, qual é o intervalo de hora? De 22 até as 2 da manhã, né? E ele fala aqui que é de 4 em 4 horas. Então, eu sei que dividir isso por 4. Então, vou ter que dividir isso por 4, né? Isso vai dar 2 dividido por 4 é 0,5 vezes 10 a menos 9. Né? Aí a vírgula anda uma para lá, decresce um aqui. Então vai ficar com 5 vezes 10 a menos 10. Aí mol por mililitro por hora, né? Então aí resposta letra D. Tá? Beleza? As unidades aí funcionaram bem. Desculpa a demora, gente. Vamos lá, vamos seguindo em frente. Bom, tem outra aqui, ó. Em avaliações físicas é comum a análise. Vamos perguntar. Vamos para a pergunta, né? De acordo com os resultados apresentados, a curva que representa o indivíduo com maior frequência cardíaca é débito cardíaco, litro por minuto, velocidade da esteira em km por hora. Vamos lá. Em avaliações físicas é comum a análise do conjunto de duas variáveis: débito cardíaco, volume de sangue que o coração é capaz de bombear em determinado período. Frequência cardíaca, número de batimentos do coração nesse mesmo período de tempo. Em geral, atletas apresentam elevado débito cardíaco, ou seja, o coração bombeia um volume maior de sangue com menos batimentos, se comparado a um indivíduo sedentário. Admita que 4 homens não fumantes, sem diagnóstico de patologia cardíaca, com o mesmo peso corporal e idade, foram submetidos à corrida em uma mesma esteira durante esse processo. Foi registrado o débito cardíaco de cada um, obtendo-se os resultados indicados no gráfico. Bom, quanto maior o débito cardíaco, melhor, né? Ou de acordo com os resultados, apesar da curva com maior frequência cardíaca, número de batimentos do coração nesse mesmo período de tempo. O débito cardíaco dele do 1 é relativamente alto, geral é elevado. Então, o 1 é o 1 tem um débito cardíaco muito alto. Todos estão, vamos olhar só para o final aqui, né? Todos estão à mesma velocidade da esteira. Um apresenta um débito cardíaco muito alto para uma velocidade da esteira e o 4 apresenta menor. O débito cardíaco elevado com menos batimento. Eu acho que é 1. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eles estão com 40. D. 4. Só podia ser 1 ou 4. Melhor apresenta a maior frequência cardíaca. Sim. Bom, tá. Bom, agora que eu já vi a resposta fica fácil, né? Mas, bom, em geral os atletas apresentam elevado débito cardíaco
para baixa frequência cardíaca, né? Então, esse cara aqui, o 1, ele é o mais atletão de todos, né? Porque é muito alto e a frequência cardíaca dele é baixa, né? E o 4 seria, a frequência cardíaca dele é muito alta em comparação ao débito cardíaco, porque o débito cardíaco ele leva em consideração a frequência cardíaca, né? Bom, é isso. Aí vamos lá. Agora eu acho que esse aqui finalmente é uma questão de física de verdade. Duas carretas idênticas, A e B, trafegam com velocidade de 50 km por hora e 70 km por hora, respectivamente. Admita que a massa dos motoristas e dos combustíveis são desprezíveis e que a energia EA é a energia cinética da carreta A e a energia B é a energia cinética. Bom, é uma questão de cálculo de energia cinética, de relação entre energia cinética, né? Aí você precisaria talvez lembrar da fórmula de energia cinética, né? Que é, você lembra aí, meu Vitinho Chuchu, né? Energia vai ser igual a massa, velocidade ao quadrado, sobre 2, né? Esse aqui eu posso dizer que é A, aí olha só, é A, MA, VA sobre 2. Tudo bem? E ele quer saber é A sobre a B. Repara que quando você colocar é, B, vai ser igual a MB V quadrado B sobre 2. É A sobre é A sobre é B é o mesmo que divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. MA VA sobre 2 quadrado vezes o inverso da segunda. 2 MB VB ao quadrado. Só que, repara, o 2 eu corto com 2 e aqui ele fala que ó, as massas das carretas são idênticas. Admita que duas carretas são idênticas. Se elas são idênticas, as massas são idênticas, tá? Então esse cara também pode ir embora com esse. A gente corta porque é dado da questão que MA é igual a MB. Então, basicamente, eu vou ficar com VA quadrado dividido por VB quadrado. Basicamente é isso. Vai ter que calcular. Bom, e aí você vai pegar e vai substituir, né? 50 ao quadrado dividido por 70 ao quadrado. 50 ao quadrado, de novo, né? 5 vezes 10, eu posso botar que é 25 vezes 10 quadrado. E aqui é 49 vezes 10 quadrado, certo? Corta esse cara com esse cara, vou ficar com 25 sobre 49, a letra C. Essa foi fácil. Não deu muito trabalho de conta também para resolver. Certo? Letra C. Vamos ver se a gente acertou. 41. Letra C. Oh, maravilha. A área de física eu acerto, viu? Bom. Outra aqui. Um sistema é constituído por 6 moedas idênticas sobre uma régua de massa desprezível que está apoiado na superfície horizontal conforme a régua. Observa que na régua estão marcados pontos equidistantes numerados de 0 a 6. Ao se deslocar a régua da esquerda para a direita, o sistema permanecerá em equilíbrio na horizontal até que o ponto da régua atinja a extremidade da mesma. De acordo com a ilustração, esse ponto está representado pelo seguinte número. É uma questãozinha aí de estática de corpos extensos, né?
Se você lembrar, basta que o torque, você quer que ele esteja em equilíbrio, e para isso basta que o torque seja nulo, ou seja, o torque seja igual, né, para ambos os casos. Então, olha só, imagina a situação ali, eu vou exemplificar dessa seguinte forma aqui. Eu tenho aqui a extremidade da mesa, que está marcando o número que eu quero. De um ponto aqui, né, num ponto aqui, que é o meu zero, eu coloco um bloco, tá, de massa mzão. Ele está no ponto 0. E aqui no ponto 6, eu coloco um bloco de massa mzinho, tá, que está no ponto 6. Eu quero saber essa distância aqui, né? Que ponto é esse aqui? Basta que os torques sejam iguais, né? Então, se você lembra aí, torque é o que? Torque. O torque, gente, é a força no movimento circular, né? A gente tem uma analogia entre movimento circular e movimento retilíneo. Na velocidade, então vou botar aqui, ó. Só pondo analogia, só pra gente... Ah, bosta. Poxa, tava tão bonitinho meu desenho. Que botão errado. Desenhando de novo aqui. Então tem aqui um cavalete e deu pau ali. Calma aí, rapidinho, gente. Aqui. O que houve aqui? Pronto. Resolvido. E aqui... Se eu já consigo... E aqui eu vou ter um bloco de massa Mzinho, tá? Na posição 6. Tá muito melhor antes, né? Aqui. Essa aqui é a pergunta e esse aqui é a posição 0. Daí, né? O que eu preciso? Eu preciso que aí fazendo analogia, né? Num movimento retilíneo uniforme, né? Ou movimento retilíneo MRUV, movimento retilíneo uniformemente variável, em contraste com um movimento circular uniforme. O que a gente tem? A gente pode fazer algumas analogias aqui, né? A gente tem aqui que aqui a gente vai ter uma distância que eu chamo de S, normalmente medidas em metro, e aqui eu vou ter um grau, que eu chamo de θ, normalmente medida em grau, né? Aqui eu vou ter uma velocidade, que normalmente eu meço em metro por segundo. Aqui eu vou ter um ômega, que é a velocidade angular, que normalmente eu meço em grau por segundo. Aqui eu vou ter a aceleração, que normalmente é metro quadrado por segundo, né? Aí, aqui eu vou ter normalmente uma aceleração que muda a intensidade da minha velocidade, né? Então, aqui eu vou ter uma aceleração que é basicamente ΔV por ΔT.
Aqui isso já não acontece, né? Eu vou ter, na verdade, uma aceleração que muda a direção da minha velocidade linear, né? Que eu chamo de aceleração centrípeta, que é v² sobre r. Bom, e não importa até aqui, não quero falar sobre esse assunto, mas o que eu queria dizer é que aqui eu tenho a força, que eu chamo de massa vezes aceleração, né? Essa aqui é o que modifica, que faz o meu corpo entrar em movimento, um corpo, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ela ratifica isso daqui, né? Um corpo só vai entrar em movimento ou sair de movimento se houver uma força sobre ele. Então isso daqui é a principal circunstância. E aqui você tem uma analogia, que é o torque. Eu represento por essa letra T esquisita, não sei como é que você conhece, mas que é basicamente a força que atua sobre um determinado corpo por, é, por raio, né? Vezes o raio, vezes a distância de contato até o apoio. Essa grandeza aqui é análoga a essa, né? Então o corpo só tem movimento circular se você tem uma força, se você tem, o corpo vai entrar ou sair de movimento circular se você tem um torque agindo sobre ele. Então, para que aqui não haja movimento circular, ou seja, para que esse troço não despenque, né, não rode nesse sentido, né, aqui esse bloco de massa M não caia, basta que o torque seja nulo. O torque seja nulo, ou seja, o torque desse lado é executado, né, pela massa mzão tem que ser menor do que o torque desse lado executado pela massa mzinho. Então, vamos calcular isso. É só mesmo igualar os torques, tá? Tem a massa, é um pouco chatinho de ver na questão, mas a massa de um lado aqui, ó, a gente pode pegar aqui, a massa é 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, esse aqui mede M e esse aqui mede 5M, né? Então, eu posso dizer que Mzão, massa Mzão, vale 5Mzinho. O Mzão vale 5Mzinho. E, bom, sabendo isso, vamos fazer o torque, que vai ser a força aqui, e a força aqui. Por que isso aqui é interessante? Porque a força que vai estar atuando aqui, né, é a força peso de um lado, né? Então aqui eu tenho atuando aqui a força peso para baixo, que vai ser a força que vai me gerar torque, né? A força peso vai estar atuando aqui, peso de Mzão. Eu vou chamar esse cara de 1 e esse de 2 só para facilitar. Então P1, e aqui eu vou ter um P2. E aí você vai perguntar, mas professor, e a normal? Normal não tem? Não tem. A normal está aqui, ó, em cima do cavalete. Tá? A normal, nesse caso, ela fica aqui em cima do cavalete, não em cima dos blocos, como a gente está acostumado a fazer normalmente. Então basta a gente igualar o torque 1 tem que ser igual ao torque 2. E o que eu quero dizer com isso? Que a tendência de rotação para o lado de cá, para esse troço rodar para o lado de cá, é equilibrada pela tendência de rotação de rodar esse troço para o lado de cá. Repara, esse cara tenta rodar no sentido horário e esse no sentido anti-horário. Então, se a tendência de rotação entre eles forem iguais, esse troço fica parado. Então, basta eu pegar aqui P1 vezes a distância daqui até aqui, né? Qual é a distância daqui até aqui? Eu não sei, é a pergunta. Vamos chamar de x, né? Vamos chamar de x. Então a distância daqui até aqui, lembrando que esse aqui é o ponto zero, né? Então a distância daqui até aqui eu vou chamar de x, né? Vai ter que ser igual a P2
Cuidado, qual é a distância daqui até aqui? Né? Se aqui é 0, aqui é x e aqui é 6, e aqui é 6, e aqui é 6, né? A distância daqui até aqui, repara, é 6, que é o todo, menos essa parte aqui, né? Então, a distância daqui até aqui, essa distância aqui, é 6 menos x. Então, a distância ali vai ser 6 menos x. Pronto. E aí o P1, né? P1 vai ser mzão vezes gx tem que ser igual a mzinho vezes g vezes 6 menos x. Corta g com g. Substitui aqui, ó, a relação. Então, mzão é 5, mzinho. E tá, o m ficou com 4 patas, vai ficar assim mesmo. M vezes c menos x. Corta m com m. Vou ficar com 5x igual a 6 menos x. Vou passar para cá, vai vir nos somando, 6x igual a 6, x igual a... Olha só, dá um certo nervoso, né? Que você faz uma contarada danada para achar 1 ou 0, né? Mas, resposta, letra D. Então, 43, letra D. Tá certo, tá? Olha aí, e acabou. E assim a gente termina o nosso vídeo. Agora vai vir a parte de história. Pessoal, eu acho que esse vídeo já ficou super extenso. Deve ter ficado muito grande. Obrigado pela paciência de vocês. Eu não vou tomar mais o tempo de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato lá, namorocoafísica@gmail.com. Tá bom? Grande abraço para vocês, boa semana, boa prova, tudo de bom aí.